Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de Química para o PISM 2. E seguinte galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar basicamente com as relações entre massa, número de mols e volume, dando sequência aí às nossas aulas de estequiometria. Bom, na nossa primeira aula a gente trabalhou basicamente com os conceitos básicos de estequiometria. A gente aprendeu a calcular a massa atômica, aprendemos também a calcular a massa molar, vimos a definição de mol, trabalhamos com a chamada constante de Avogadro e ainda aprendemos a balancear uma equação química. Na verdade, revisamos o balanceamento de uma equação química. Caso você não tenha assistido essa aula, eu recomendo que você assista, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender tudo que vai ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Então, beleza, galera. Relações entre massa, número de mols e volume. Como isso daí aparece nas questões, Eugênio? Bom, galera, a maioria das questões de estequiometria vão se basear em comparativos. Como assim comparativos, Eugênio? Bom, você pode, por exemplo, comparar número de massa de reagente com número de massa de produto. Número de mol de reagente com número de mol de produto. Volume de reagente com volume de produto. Beleza? A maioria das questões segue esse padrão, tá? Você pode até mesmo comparar massa de reagente com massa de reagente, volume de reagente com volume de reagente e até mesmo número de mols de reagente com número de mols de reagente, beleza? Uma coisa importante aqui, a gente pode comparar no máximo duas unidades, ou seja, eu posso comparar número de massa com número de massa, ou eu posso comparar número de massa com volume, ou eu comparo número de massa com número de mols, beleza? Eu posso comparar no máximo duas unidades. Bom, aparentemente isso pode aparentar ser complexo, né? Mas com os exemplos eu tenho certeza que vocês vão entender tudinho, beleza? Bom, a gente vai resolver vários exemplos para sanar toda e qualquer dúvida que você venha a ter, belezinha? Então vamos lá. O primeiro exemplo diz o seguinte: a equação de produção de amônia ainda não balanceada está representada a seguir. Determine o que se pede. Então, olha só. Primeira coisa, a questão fala que a equação da produção da amônia não está balanceada. Então, obviamente, a gente vai ter que balancear essa equação. Tá? Não balanceada. Obviamente, a gente vai ter que balancear essa equação, então. Bom, essa questão aqui ela é bem famosa, né? Essa equação ela é bem famosa, né? Para balancear ela é bem simples. A gente tem N2 reagindo com H2 para gerar NH3. O balanceamento dela é bem simples de fazer, né? E isso aqui muitas pessoas já sabem de cabeça, né? Então, tipo, né? Se a gente soubesse de cabeça, era só colocar 3 aqui, 2 aqui. Mas a gente pode fazer o passo a passo. Eu tenho 2 nitrogênios nos reagentes, tenho que ter 2 nitrogênios nos produtos também. Então eu coloco um 2 aqui, ó. Beleza, mas olha só, quando eu coloco um 2 aqui, eu vou estar alterando o número de hidrogênios dos produtos. Era 3, multiplicou por 2, ficou 6. Tenho 6 hidrogênios nos produtos, também tenho que ter 6 nos reagentes. Então eu coloco um 3 aqui, acabou. A equação está devidamente balanceada. Agora sim, a gente pode ver o que a letra A pede. A letra A pede para a gente determinar o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Olha só, então a questão, ó, deixa eu trocar aqui, ó. A questão está pedindo para a gente o número de mols de amônia. Está pedindo o número de mols de amônia produzido, né, a partir de 5 mols de gás nitrogênio. Então, para essa questão aqui, a gente vai ter que comparar basicamente número de mols do gás nitrogênio com o número de mols de amônia, beleza? Muitas pessoas falam que a estequiometria é baseada basicamente em regra de 3, né? Isso é verdade, mas a gente tem que ter critério para montar a regra de 3, tá? Uma coisa que vocês têm que guardar para a vida: quando a gente vai resolver alguma questão de estequiometria, a primeira linha da regra de 3 se baseia na equação. Como assim, Eugênio? Olha só. Aqui não tem nada, a gente pode colocar simplesmente 1, tá? Beleza? Então, olha só, como é que a gente vai fazer o comparativo? A gente tem que, obviamente, comparar número de mols do gás nitrogênio com o número de mols de amônia. Como é que a gente faz esse comparativo a partir da equação? Nota o seguinte, que para cada 1 mol de gás nitrogênio, a gente tem 2 mols de amônia. Isso daí com a equação devidamente balanceada. Beleza? Então, como é que eu interpreto isso aqui?
1 mol de gás nitrogênio, ou seja, 1 mol de N2 gera 2 mols de NH3. Então vamos escrever isso aqui embaixo, tá? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Então vamos escrever isso aqui, ó. Então, ó, 1 mol de N2 gera 2 mols de NH3. Beleza? Agora a questão pede para a gente determinar o número de mols de NH3 produzidos a partir de 5 mols de gás nitrogênio. Então vou colocar 5 aqui. Agora eu tenho 5 mols de gás nitrogênio. E então vai ser uma regrinha de 3 bem simples. Agora eu vou ter aqui X mols de NH3 gerados. Tá? Então, opa, deixa eu arrumar aqui. Eu vou ter X mols de NH3 gerados. Tudo bem? Então, vamos lá. Efetuando aqui a regrinha de 3, muito simples, tá? Vai ficar x multiplicando 1 dá o próprio x, né? Então vai ficar x igual a 2 vezes 5 dá 10, vai ficar no caso 10 mols de NH3. Então a partir de 5 mols de gás nitrogênio são gerados 10 mols de amônia. Beleza? Show de bola? Então, galera, basicamente, a gente vai ter que fazer isso nas questões, tá? A gente vai ter que notar quais compostos estão sendo comparados e quais são unidades comparadas, beleza? No caso aqui, as unidades comparadas foram mol e mol, beleza? Mas poderia ser também massa e mol, beleza? Vamos dar sequência agora, vamos lá, vamos descer. Letra B, vamos para a letra B, ó. A massa de amônia produzida na reação de 5 mols de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Agora, olha só, agora tem uma diferença. Está pedindo a massa de amônia produzida. A massa de amônia produzida a partir da reação de 5 mols de gás nitrogênio. Aí olha só, aqui a gente vai ter que aplicar um conceito que a gente viu na aula passada, tá? Olha só. A gente tem essa equação aqui devidamente balanceada. Então, agora eu vou ter que comparar o número de mols de N2 com a massa de NH3. Vamos lá. Qual é a massa molar do NH3? A massa molar da amônia. Vamos fazer a massa molar aqui rapidinho, ó. A massa molar vou fazer aqui a massa do NH3, ó. Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Vamos lá. Vou chamar a seta aqui. Então, a questão deu pra gente aqui já a massa molar do nitrogênio, falou pra gente que é 14 gramas por mol, então eu coloco um 14 aqui, e deu também a massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu tenho que multiplicar essa massa por 3. Logo, a massa da amônia vai ser 17 gramas. 17 gramas por mol. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? O comparativo que eu vou fazer é o seguinte. Ó, olha o comparativo que eu vou fazer. 1 mol de N2 gera 2 mols de NH3. Olha só o que acontece aqui. A cada 1 mol de NH3 a gente tem 17 gramas. Então 1 mol de NH3 representa 17 gramas. Então 2 mols vão representar 34 gramas. Então, o que a gente pode escrever aqui na regra de 3, na primeira linha? A primeira linha é baseada na equação. Então, a gente pode escrever assim, ó, que 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. E como a gente acabou de ver, 2 mols equivalem a 34 gramas. Então, está para 34 gramas de NH3. Beleza? Agora, vamos lá. Quando eu tenho 5 mols de N2, qual vai ser a massa gerada, né, em gramas de NH3, de amônia? Beleza? Então vamos colocar aqui. Agora basta eu fazer a multiplicação cruzada, então vai ficar x vezes 1 igual a x. X vai ser exatamente igual a 5 vezes 34. 5 vezes 30 dá 150. 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 150 dá 170.
Beleza? Então isso aqui vai dar 170 gramas. Então, a partir de 5 mols de N2, eu obtenho 170 gramas de NH3, beleza? Agora o comparativo foi qual? O comparativo foi mol com massa, beleza? Show de bola? Eu poderia fazer direto também, poderia pensar o seguinte, ó. Como o comparativo era mol com massa, eu poderia pensar o seguinte: 1 mol está para 2 vezes a massa de NH3, que no caso é 17. Aí daria 34. 1 mol estaria para 34 gramas, beleza? Eu fiz esse raciocínio mais longo para vocês entenderem a ideia, belezinha? Então vamos dar sequência agora. Letra C. Ó, agora está pedindo para a gente determinar a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Agora o comparativo é massa-massa. Então quer saber a massa de amônia produzida a partir de 140 gramas de gás nitrogênio, beleza? Então o comparativo agora vai ser massa e massa. Então, basicamente, primeiro eu vou ter que determinar a massa do gás nitrogênio, né? Como é que eu faço para determinar a massa do gás nitrogênio? Poxa, bem simples, né? Massa do gás nitrogênio vai ser basicamente dada por... Qual que é a massa molar de um nitrogênio? Poxa, é 17, na verdade 14. Né? 14, como eu tenho 2, tem que multiplicar por 2, então vai dar 28 gramas. 28 gramas. Então, a massa molar do N2 é 28 gramas por mol. Então, significa que a cada 1 mol de N2 eu vou ter 28 gramas. Beleza? Então, 28 gramas por mol. Belezinha? Deixa eu grifar isso aqui para você. Então, tá aí. Agora a gente tem que comparar as massas, né? Vou ter que comparar a massa de N2 com a massa de NH3. Uma coisa importante, a gente leva esse coeficiente estequiométrico em consideração, tá? Então, ó, vai ficar 1 multiplicando a massa de N2, isso vai estar comparado com 2 multiplicando a massa de NH3. Ó. 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. E 1 mol de N2 apresenta basicamente 28 gramas. 2 mols de NH3 vai apresentar basicamente 34 gramas. Agora vamos lá, vamos fazer o que a questão pediu. Então, ó, 1 mol de N2 é exatamente igual a 28 gramas de N2. Beleza? 28 gramas de N2 vão estar comparadas, no caso, com 34 gramas de NH3. Lembra que eu falei que 1 mol de N2 gera 2 mols de NH3? 2 mols de NH3 equivalem a 34 gramas de NH3. Belezinha? Show de bola? Então vamos lá. Agora a gente tem essa relação. 28 gramas, com 28 gramas de N2, você gera 34 gramas de NH3. Agora com 140 gramas de N2, quantos gramas a gente vai gerar de NH3? Né? Então 140 gramas de N2, agora a gente vai ter X gramas de NH3. Beleza? Agora basta a gente fazer a multiplicação cruzada aqui que a gente vai conseguir resolver. Beleza? Multiplicamos cruzado aqui, ó. Vai ficar X vezes 28 igual a 140 multiplicado por 34. Bom, a gente poderia simplesmente aqui, ó, simplificar por 28 aqui e aqui. Né? Olha só, o 28 é basicamente um divisor de 140. Se eu faço 5 vezes 28, vou obter 140. Então, ó, 140 é múltiplo de 28. Eu posso dividir por 28 aqui e eu posso dividir por 28 aqui. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5. Então, ó, a massa de NH3 gerada vai ser basicamente 5 vezes 34, isso daí vai dar 170 gramas de NH3. Belezinha? Uma forma que você poderia utilizar para resolver essa questão mais rápido seria a seguinte, ó. Vou mostrar para você, só vou acabar de grifar aqui a resposta. Tá? Você poderia fazer, por exemplo, o seguinte. Você poderia pensar o seguinte, daqui para cá, do 28 para o 140 eu multipliquei por 5. Do 34 para o x eu também vou ter que multiplicar por 5.
Beleza? Você poderia aplicar esse conhecimento também. Show de bola? Beleza, galera? Vamos à sequência. Agora a gente vai trabalhar com a letra D. Ó, agora está pedindo para a gente determinar o volume de amônia nas condições normais de temperatura e pressão produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Bom, qual que vai ser a ideia aqui? A gente vai ter que lembrar. Olha lá, a questão deu para a gente o volume de um gás na CNTP exatamente igual a 22,4 litros. Vai vir essa informação para você. Você tem que lembrar que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Isso aqui é válido para 1 mol de gás. Deixa eu fazer de novo, ó. 1 mol de gás. Então, beleza. Eu vou ter que comparar basicamente agora massa com mol. Por que massa com mol? Porque olha só, no final eu vou obter amônia gasosa, tá? Não foi dado o estado físico aqui, mas você teria que pressupor isso, tá? Você está trabalhando com gases, o final vai ser um gás também, né, meu filho? Vamos lá. Qual que vai ser a ideia? Ó, 1 mol de N2 gera 2 mol de NH3. Só que 1 mol de N2 apresenta basicamente 28 gramas. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Deixa eu arrumar aqui. Eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que 28 gramas de N2 gera 2 mol de NH3. Vai estar errado? Não vai estar errado. Estou comparando, no caso, massa com mol. 2 mol de NH3. Beleza? Agora, com 140 gramas de gás nitrogênio, então, ó, 140 gramas. Quantos mols de NH3 que eu vou gerar? Então, vão ser X mols de NH3 agora. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Olha só, se daqui para cá eu multipliquei por 5, daqui para cá eu também vou multiplicar por 5. Certo? Então, vamos lá, filho. Vamos fazer aqui a brincadeira, né? No final a gente vai ter que multiplicar por 5, mas eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, ó. Então vamos fazer aqui a regrinha com calma. Com calma, ó. Vai ficar x multiplicando 28 igual a 140 multiplicando 2. Então, olha só. O 28 ele é divisor de 140. 140 é múltiplo de 28. Então, eu posso simplificar por 28 aqui e aqui. Ou seja, eu vou dividir por 28 dos dois lados. 28 dividido por 28 dá 1. 140 dividido por 28 dá 5. Então, x vai ser exatamente igual a 10 mols. Beleza? Então, 10 mols de NH3. Agora, eu vou ter que fazer uma outra regra de 3. É sério, gente? É. Na verdade, nem preciso fazer regra de 3. Basta você lembrar o seguinte, que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Como a questão quer saber o volume de amônia, cada mol aqui no caso vai representar 22,4 litros. Então você vai ter que fazer basicamente, ó, o volume de amônia, vou colocar aqui, ó, o volume de NH3 vai ser basicamente igual a 10, né, que é o número de mols, multiplicado por 22,4 litros, que é o mesmo que 224 dividido por 10. Então você tem um 10 multiplicando, um 10 dividindo, você faz, ó, no final você vai obter 224 litros de NH3. Belezinha? Então, galera, não tem erro, tá? Basicamente é assim que a gente vai fazer comparações, tá? Então, ó, para questões de estequiometria, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a equação tem que estar balanceada. Exato. Depois, a gente vai ter que analisar quais são os compostos que estão sendo comparados. Depois, a gente vai ter que ver quais são as unidades que estão sendo comparadas. E depois, lembrar que a primeira linha da regra de 3 é baseada na equação. Tudo bem, gente? Então, ó, tranquilidade, vamos fazer mais exemplos, tá bom? Então, vamos descer aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos para esse exemplo aqui, ó.
A combustão completa do metano pode ser representada pela equação. Tá, então vamos lá. Calcule o número de mols de CO2 e H2O produzido na queima completa de 5 mols de CH4. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver se essa equação está devidamente balanceada ou não. Então, olha só, como a gente consegue notar, ela não está devidamente balanceada. Por que não está balanceada, Eugênio? Eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes e tenho apenas 2 nos produtos. Beleza? E eu tenho 2 oxigênios nos reagentes e apenas... Eu tenho, na verdade, 2 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos. Né? Tá faltando 1. Então eu vou ter que balancear essa equação. Né? Antes de eu iniciar, no caso, as continhas aqui, as relações, eu vou ter que balancear. Então CH4 mais O2 vai gerar para mim aqui, ó, no final. Opa, deixa eu arrumar esse CO2. CO2 mais H2O. Então vamos lá. Eu vou atribuir coeficiente 1 na molécula com maior número de átomos. Então aqui é como se fosse 1. Na verdade aqui é 1, né? Eu vou atribuir o coeficiente 1 para cá. Então beleza. Olha só. Eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, também tenho que ter 4 nos produtos. Então vou multiplicar por 2 aqui. Quando eu multiplico por 2 aqui, o que vai acontecer? Eu tinha, no caso, apenas 3 oxigênios. Agora eu tenho 2, mais 2 aqui, 4. Então eu balancei, no caso, o hidrogênio, o carbono, as quantidades também estão iguais, só que o oxigênio não está. Então eu vou colocar aqui um 2 para eu balancear a equação. Tá? Agora, se a gente reparar bem, a gente tem um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. 4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos. 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. Beleza? Agora, para a gente resolver, basta a gente fazer um comparativo aqui entre o que a questão está pedindo e as unidades. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora no que a questão está pedindo. Ó, calcule o número de mols de CO2 e H2O produzidos na queima completa de 5 mols de CH3. Então, qual que vai ser a ideia? CH4, perdão, gente. Então, eu vou ter que comparar o quê? Eu vou ter que comparar o número de mols de CH4 com o número de mols de CO2 e com o número de mols de água. Tá? Então, eu vou ter que fazer 2 regrinhas de 3 aqui e vou matar essa questão bem rapidamente. Tá? Então, ó, vamos lá. Primeiramente, eu vou pensar no número de mols produzidos para o CO2, tá? A partir de 5 mols de CH4. Então, olha só. 1 mol de CH4 gera, no caso, não aparece nada aqui, né? Então, a gente pode manter o 1. 1 mol de CH4 gera 1 mol de CO2. Então, a primeira linha da regra de 3 é baseada na equação. Então, 1 mol de CH4 gera 1 mol de CO2. Opa, deixa eu fazer CO2 decente, ó. Agora, 5 mols de CH4 vão me gerar X mols de CO2. Tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá. Fazendo a multiplicação em cruz aqui, eu vou encontrar que o número de mols gerados, gerado a partir de 5 mols de CH4 para o gás carbônico, para o CO2, vai ser 5. Né? A proporção estequiométrica entre eles é 1 para 1. Né? Então, 5 mols de CO2 vão ser gerados. Beleza? Show de bola? Show de bola. Agora vamos dar sequência. Agora a gente vai ter que fazer a mesma comparação aqui entre o número de mols de CH4, só que agora com o número de mols de hidrogênio. Na verdade, H2O. Então, ó, qual que vai ser a ideia? 1 mol de CH4 gera 2 mols de H2O. Então, a primeira linha da equação é baseada, a primeira linha da regra de 3 é baseada na equação. Então, a gente coloca 1 mol de CH4, 1 mol de CH4 gera 2 mols de H2O. Agora, quando a gente tem 5 mols de CH4,
5 mols de CH4 vão ser gerados Y mols. Deixa eu fazer esse mols aí de novo, ele ficou bem feio. Y mols de H2O. Beleza? Então agora a gente faz aqui a multiplicação em cruz, né? Eu vou encontrar que Y é igual a 10 mols de H2O, ou seja, 10 mols de água. Beleza? Então tá aí, galera. Resolvi aí mais uma questão com vocês, tá? Bem tranquila essa questão, tá? Basicamente a gente só tinha que se ligar que a equação estava balanceada, balancear a equação e fazer as comparações corretinhas aqui. Tudo bem, gente? Então, ó, não é difícil esse tipo de questão, tá? Geralmente não vai ser algo mais difícil que isso, tá? As questões geralmente mantêm um padrão assim, tá? Principalmente as questões do PISM, tá? Elas têm um nível bem parecido com esse, tá? Na próxima aula, a gente vai ter uma aula de exercícios também, né? Aí eu vou resolver com vocês algumas questões de vestibular. E a gente vai trabalhar também com outros casos específicos de estequiometria, reagente em excesso, reagente limitante, pureza, rendimento e tal. A gente vai entrar nessa parte no decorrer das próximas aulas, belezinha? Então vamos descer aqui um pouquinho mais. Vamos agora para essa questão aqui, ó. O peróxido de hidrogênio, H2O2, sofre decomposição na presença de luz. Determine a massa de O2 produzida na decomposição de 5 mols de H2O2. Primeira coisa que a gente tem que ver se a equação está devidamente balanceada. Vamos lá. Eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, tenho 4 hidrogênios nos produtos. Tenho, no caso, 4 oxigênios nos reagentes, tenho 4 oxigênios nos produtos. Então a equação está devidamente balanceada. Então basta eu fazer um comparativo aqui no caso, tá? Bom, essa questão aqui, ela não me deu, no caso, a massa molar do hidrogênio nem do oxigênio. Mas a gente pode consultar a tabela periódica, tá? A gente vai notar que a massa do oxigênio é 16 gramas. E a massa do hidrogênio é 1 grama. Ah, Eugênio, lá no PISM eu vou ter que decorar. Não, cara, o PISM ele fornece para vocês uma tabela periódica, tá? Essa questão não forneceu a massa, mas em toda prova de química do PISM vem uma tabelinha lá para você consultar, tá? Você não tem que decorar nada não, pode ficar tranquilo. Eu só fiz aqui porque eu já sei a maioria de cabeça, tá? Então vamos lá. Olha só, a gente vai ter que comparar no caso, ó, número de mols de H2O2, ó, então a gente vai ter que comparar número de mols de H2O2 com a massa de O2. Então o comparativo que eu vou ter que fazer vai ser mol e massa, tá? Então qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a seguinte, ó, vamos pensar na molécula de O2, que é a molécula em questão. Qual que é a massa molar do O2? Bom, a massa do O2 vai ser basicamente, ó, eu tenho 2 oxigênios, então tenho que multiplicar a massa dele por 2, dá 32. 32 o que, Eugênio? 32 gramas por mol. Então significa que a cada mol de O2 a gente vai ter 32 gramas, tá? Então essa aqui é a ideia básica. Tudo bem? Tranquilidade? Beleza. Então deixa eu grifar isso aqui para você. Agora vamos lá. A gente tem o seguinte, que 2 mols de H2O2 geram, no caso, 1 mol de O2. Não aparece nada, a gente pode considerar que é 1. Tá? Então 2 mols de H2O2 geram 1 mol de O2. Beleza? Então, ó, vou escrever aqui para você. 2 mols de H2O2 geram 1 mol de O2. 1 mol de O2 apresenta basicamente 32 gramas. A cada mol de O2 a gente vai ter 32 gramas de O2. Tá? Então, acredito que essa parte vocês tenham entendido. 32 gramas de O2. Agora, quando eu tenho 5 mols de H2O2, no caso aqui, eu vou ter X gramas de O2 sendo gerados. Então, eu faço aqui a multiplicação em cruz, né, multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó, X
igual a 5 vezes 32 dividido por 2. Né? Porque ó, o x multiplica o 2, eu vou isolar o x, vai ficar assim. Eu posso dividir por 2 aqui, simplificar por 2 aqui, aqui vai dar 16. Né? Então vai ficar 5 vezes 16, isso daí vai me resultar em 80 gramas de O2. Beleza? Então, número 3 está respondido também. Belezinha? Vamos dar sequência. Agora vamos lá, mais uma questão. Agora vai trabalhar agora com volume. Beleza? Volume molar. Tá? Então vamos lá. O ferro pode ser obtido pela redução de seus minérios. Então a gente tem o trióxido de ferro 2 reagindo com carbono, gerando 2 mols de ferro e 3 mols de óxido de carbono, monóxido de carbono, né? A gente prefere falar assim, belezinha? Então, vamos lá. Vamos ver se a equação está balanceada primeiramente, né? Então vamos ver. Eu tenho 2 ferros nos reagentes, 2 ferros nos produtos. Eu tenho 3 oxigênios nos reagentes, tenho 3 oxigênios nos produtos. Tenho 3 carbonos nos reagentes, tenho 3 carbonos nos produtos. Então a equação está devidamente balanceada. Então, a questão basicamente pede para eu determinar o número de mols necessário, o número de mols de trióxido de ferro 2 para obter 33,6 litros de monóxido de carbono na CNTP. O monóxido de carbono, no caso, galera, ele vai estar no estado gasoso. Se ele foi dado esse volume em litros para ele, significa que ele está no estado gasoso, tá? Se a gente pensa em CNTP, a gente está pensando em volume molar de um gás, em 1 mol de gás, tá? Show de bola? Então, a gente pode fazer o seguinte, olha a comparação que a gente vai ter que fazer. Ó, 1 mol de trióxido de ferro 2, ó, F2O3, gera para mim 3 mols de monóxido de carbono. Beleza? E olha só, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Beleza? Então, ó, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Então eu posso simplesmente colocar no lugar de mol de monóxido de carbono, eu posso colocar 22,4 litros de monóxido de carbono. Agora eu vou repetir essa regra de 3 aqui embaixo, já com essa alteração prevista, tá? Então, 1 mol de trióxido de ferro 2 gera para mim 3 vezes 22,4 litros de monóxido de carbono. Agora eu quero saber quantos mols, eu vou ter X mols de trióxido de ferro 2 que vão gerar para mim 33,6 litros de monóxido de carbono. Belezinha? Galerinha, agora é só fazer a regrinha de 3, tá vendo? É o que eu falei, é fazer o comparativo e não esquecer, a primeira linha da regra de 3 é baseada na equação. Então a gente faz aqui o comparativo. Fazendo aqui, a gente vai ter aqui, ó, x multiplica... Vou ter que pegar um espaço para cá. Aqui, ó, espaço aqui também limitado. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou utilizar essa parte de cima, né? Essa parte de cima já não tem mais nada que eu preciso mesmo. Então, eu vou usar essa parte de cima mesmo, tá? Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Multiplicando cruzado, vai ficar o x multiplicando o 3 vezes 22,4. Então, vai ficar assim. X multiplicando 22... Opa, tô esquecendo 3, né? X multiplicando 3 vezes 22,4 litros. Isso aqui sendo igual a 33,6 litros. Belezinha? Show de bola. Agora eu posso isolar esse x para descobrir o número de mols que eu realmente preciso descobrir, né? Então eu vou isolar o x. E vai ficar algo assim, ó. Vai ficar x igual a 33. Opa!
X igual a 33,6 litros dividido por 3 vezes 22,4 litros. Então, quando eu faço aqui a continha, eu vou simplificar aqui, por exemplo, ó, tenho 3 aqui, ó, e olha só, 33,6, isso daí é um múltiplo de 3, eu posso simplificar por 3 aqui, posso simplificar por 3 aqui, tá? Eu posso simplificar litro com litro, não vai fazer diferença pra merda nenhuma. Então aqui em cima vai ficar assim, ó, vai ficar 11,2 dividido por 22,4. Galera, 22,4 é basicamente 2 vezes 11,2. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Agora eu simplifico por 11,2 aqui, por 11,2 aqui. Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5 mol. Belezinha? Então 0,5 mol de trióxido de ferro 2. 0,5 mol de trióxido de ferro 2. Beleza? Beleza, galera, vamos resolver as duas questões que faltam. A questão de número 5 diz o seguinte pra gente. Observe a equação que representa a reação entre o zinco metálico e uma solução aquosa de ácido clorídrico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se a equação está balanceada ou não. Eu tenho um zinco nos reagentes, um zinco nos produtos. 2 clórunos nos reagentes, 2 clórunos nos produtos. 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Beleza? Equação está devidamente balanceada. Então, vamos lá. Vamos ver o que a questão pede. Determine o volume de gás hidrogênio ao reagir com 6,53 gramas de zinco metálico. Aí foi dado para a gente a massa molar do zinco metálico. Bom, qual que é a ideia aqui? A gente vai ter que comparar a massa do zinco com o número de mols do gás hidrogênio. Por quê, Eugênio? Porque olha só, quando a gente compara massa com mol, eu vou descobrir o número de mols final. Depois de descobrir o número de mols, basta lembrar que 1 mol de gás é igual a 22,4 litros, tá? Ah, Eugênio, essa questão não fala isso pra gente, você tinha que subentender, tá? Se está pedindo o volume de um gás, você tem que lembrar que um volume de 1 mol de gás, nas condições normais de temperatura e pressão, é basicamente 22,4 litros, beleza? Então 1 mol de gás é igual a 22,4 litros, tá? Eu posso até olhar aqui no livro para ver se essa questão mencionava isso. Ah, menciona sim. Menciona que é nas condições normais de temperatura e pressão. Que eu esqueci de colocar, galera. Como eu falei, às vezes eu monto aula de madrugada, então o sono já está batendo, eu esqueço de colocar uma coisinha ou outra, tá? Então, ó, é válida a relação. 1 mol de gás igual a 22,4 litros. Por quê? A gente está considerando condições normais de temperatura e pressão. 1 atm de pressão, 25 graus Celsius de temperatura. Beleza? Então, qual que é a relação que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que relacionar massa de zinco com o número de mols de gás hidrogênio. Então, olha só. 1 mol de zinco gera 1 mol. Deixa eu fazer menorzinho, galera, que eu estou gastando muito espaço, né? Então, olha só. 1 mol de zinco gera 1 mol de H2, beleza? Só que olha só, a questão deu pra gente a massa molar do zinco. A massa molar do zinco é basicamente 65,3 gramas. Então significa que a cada mol de zinco a gente tem 65,3 gramas. Então no lugar de 1 mol de zinco eu vou colocar isso aqui, tá? Então vai ficar 65,3 gramas de zinco gera para mim 1 mol de gás hidrogênio. Agora, quando eu tenho, no caso, 6,53 gramas de zinco, eu vou ter X mols de gás hidrogênio. Então aqui eu vou ter 6,53 gramas de zinco. Vai me gerar um certo valor X em mols de gás hidrogênio. Beleza? Vou multiplicar cruzado aqui.
vai ficar assim, ó, vai ficar x multiplicado por 65,3, 65,3 vezes x, isso aqui é exatamente igual a 6,53. Se a gente reparar bem, ó, a gente pode simplificar isso aqui já, né? Mas eu vou isolar primeiro o x para vocês entenderem o passo a passo. Então o x, ó, vai ser exatamente igual a 6,53 dividido por 65,3. Beleza? Galerinha, concorda comigo que esse 65,3 é basicamente o 6,53 vezes 10? Se eu multiplico por 10, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita, né? Então, o que vai acontecer? Eu posso simplesmente simplificar por 6,3 em cima e embaixo. Então, ó, eu divido aqui por 6,53, vai dar 1. Divido por 6,53 aqui vai dar 10. Então, o número de mols, no caso, vai ser 1 sobre 10. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esse 1 sobre 10 por 22,4. Tá? Então, ó, para eu saber o volume de gás hidrogênio, eu vou ter que lembrar que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Então, isso aqui, 1 sobre 10 mol. No lugar de mol, né, eu vou colocar 22,4 litros. Tá? Então, eu vou colocar volume de H2 igual a ficar 1 sobre 10 multiplicado por 22,4 litros. 22,4 é o mesmo que 224 dividido por 10. Beleza? Isso aqui vai dar 224 dividido por 100. Então, o volume de H2 em litros vai ser 2,24. Por quê, Eugênio? A cada zero que eu divido, eu vou ter que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, ando uma, duas vezes. 2 zeros aqui, ó, fica 2,24. Tá? Então, o volume em litros vai ser 2,24 litros. Belezinha? Então tá aí. Determinei o volume de H2. Beleza, galera? Vamos encerrar agora com a questão de número 6. Ela diz o seguinte: a reação entre hidróxido de lítio e gás carbônico está representada abaixo. Considerando uma massa de 100 gramas de hidróxido de lítio, o número de moléculas de CO2 que pode ser gerado é aproximadamente igual a... Então, olha só, galera. Nessa questão, a gente finalmente vai utilizar a constante de Avogadro, beleza? Bom, qual vai ser o comparativo que a gente vai ter que fazer para essa questão? Bom, a questão dá para a gente uma certa massa de hidróxido de lítio e pede para a gente determinar o número de moléculas que vão ser geradas de gás carbônico. Lembra comigo que 1 mol é exatamente igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, beleza? Isso aqui é o que diz a tal da constante de Avogadro, beleza? Show de bola. Bom, a questão não deu para a gente, no caso, a massa molar do hidróxido de lítio. Mas, utilizando aqui uma tabelinha periódica, você conseguiria identificar que a massa molar do hidróxido de lítio é 24 gramas por mol. Por quê? A massa do lítio é 7 gramas, a massa do hidrogênio é 1 grama, 7 com 1, 8 com 16 do oxigênio vai dar 24 gramas por mol. Então, significa que a cada mol de hidróxido de lítio, a gente vai ter 24 gramas de lítio, beleza? Então essa que é a ideia básica. Bom, galerinha, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que analisar primeiramente se a equação está balanceada. Caso não esteja, a gente vai ter que efetuar o balanceamento. Então vamos lá. Eu tenho um carbono nos reagentes, tenho um carbono nos produtos. Eu tenho 4 oxigênios nos reagentes, eu tenho 4 oxigênios nos produtos. Eu tenho 2 lítios nos reagentes, tenho 2 lítios nos produtos. Belezinha. Tá balanceado, né? Ó, um carbono nos reagentes, 1 nos produtos, 4 oxigênios nos reagentes, 4 nos produtos, 2 hidrogênios nos reagentes, 2 nos produtos, 2 lítios nos reagentes, 2 nos produtos, está balanceado, galera. Então, basicamente a gente vai ter que comparar, tá? Massa do lítio com o número de mols do gás carbônico, beleza? Então, olha só, 2 mols de lítio geram 1 mol de CO2, estão relacionados com 1 mol de CO2. Então, beleza. 2 mols de lítio estão relacionados com 1 mol de CO2. Mas olha só, a cada mol de lítio a gente vai ter 24 gramas de lítio. Então,
Se eu tenho 2 mol de lítio, eu vou ter 2 vezes 24, eu vou ter 48 gramas de lítio. 48 gramas de lítio estão relacionadas com 1 mol de CO2. Belezinha? Show de bola, Eugênio! Agora olha só, se eu tenho 100 gramas de lítio, 100 gramas de lítio, eu vou ter um certo valor X em mols de CO2. Beleza? Eu vou efetuar a regrinha de 3 aqui, mas olha só, como o nosso espaço aqui para baixo está limitado, né, eu vou ter que apagar a resolução da última questão. Mas como eu já fiz ela, né, tá aí no vídeo, já está registrada, não tem problema, né? Então esse espaço aqui não vai ser mais útil para a gente, tá bom? Então, deixa eu arrumar aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, efetuando a regrinha de 3, fica assim. Vai ficar 48x igual a 100. Tá? Então vamos escrever aqui mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. 48x igual a 100. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência. Então vai ficar x igual a 100 dividido por 48. Dali. Então eu posso dividir por 4 aqui, posso dividir por 4 aqui. Aqui vai dar 25, aqui vai dar 12. Então beleza. Bom, se a gente faz essa conta aqui, 25 por 12, vamos fazer aqui na moralzinha mesmo. Vamos fazer essa continha então. Vamos lá, dali. 25 dividido por 12. Para mim vai dar 2, alguma coisa. Acho que vai dar 2, vai dar algo perto de 2,1, mas vamos ver. Vamos lá. 2 vezes aqui, 24, sobra 1, baixa o 0, vírgula aqui, baixa mais um 0, agora bota um 0 aqui. Vai ficar 2,08. Na verdade, 2,08 ainda vai sobrar 4. 8 vezes 2 dá 96. Sobra 4 aqui, mas a gente pode parar com 2 casas decimais, tá? Então vai ficar 2, ó, x igual a 2,08 mol de CO2. Mas lembra comigo que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, no lugar de mol de CO2, eu vou colocar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Tá bom? Então, eu vou fazer assim. Vai ficar 2,08 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou obter 12,48 vezes 10 elevado a 23. Certo? Então, vezes 10 elevado a 23 aqui. Só que a notação científica só é válida para números entre 0 e 9. Entre 1 e 9, na verdade. Então, eu tenho que deslocar a vírgula para cá, para a esquerda, para ficar 1,248, e eu vou ter que aumentar uma unidade aqui no meu expoente. Então, vai ficar 1,248 multiplicado por 10 elevado a 24. Note que a questão não pede para a gente, aqui, moléculas. Tá? Nota o seguinte, a questão não pede para a gente o valor exato, ela pede o valor aproximado. Poxa, vou pôr 1,24. 1,24 vezes 10 elevado a 24 está mais próximo de quem aqui? Ele está mais próximo do 1,3. Ele está mais próximo do 1,3 do que do 1,5. Então o gabarito para essa questão é a letra A. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandando no grupo dos alunos que, na medida do possível, eu vou responder vocês. É isso? Valeu? Fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão!